numa live, o presidente Bolsonaro criticou, com alguma veemência, uma ordem do ministro Alex de Moraes, Supremo Alexandre de Moraes, que teria interceptado o sigilo telefônico e telemático dos celulares dos seus ordenanças, das pessoas, principalmente da segurança e da logística internas, que acompanham Bolsonaro na missão russa. O nosso chefe-maior de Estado, o nosso dignatário máximo, chefe do Poder Executivo, tem alguma razão, porque não se concebe em nenhum país democrático do mundo que não se tenham segredos de Estado. A transparência da coisa pública, a impessoalidade, os princípios constitucionais de respeito ao patrimônio público, de vedar a malversação do dinheiro público, nada disso esbarra no fato de que o governo federal tem que ter segredos estratégicos, informações não divulgadas, sem o que frustra os seus objetivos diplomáticos, logísticos e, por que não dizer, estratégicos, no campo das relações exteriores e internacionais, no campo do comércio exterior e no campo da política externa. Né? Todo país do mundo, repito, possui segredos estratégicos, segredos de Estado. Todos os países democráticos do mundo têm o seu serviço secreto, a sua inteligência, né? Não é só coisa de literatura, de cinema. E quando você impede que segredo de Estado seja tratado como segredo de Estado, você sabota o funcionamento da máquina administrativa e depõe contra a eficiência do Estado. A decisão do Supremo Alexandre de Moraes, eu não sei se quando da prolação desta sentença, o Supremo Alex Moraes, previu a consequência espalhafatosa e, para que não dizer ruinosa, que isso iria causar na eficiência do acuro e do preparo diplomático necessários para uma missão tão delicada que foi o encontro de Bolsonaro com Putin, lá na Rússia, durante a crise da Rússia com a Ucrânia. Mas eu calculo que talvez a intenção seja realmente essa, né? Deslustrar a imagem do Brasil lá fora, para que depois, em um rompante, o colega dele, o ministro Barroso, possa, no seu discurso de despedida do TSE, possa, no seu discurso de despedida, desqualificar mais ainda o presidente da República, se referir a ele com epítetos extremamente políticos partidários, na pior acepção política que se possa imaginar, demonstrando claramente sua índole ideológica, dizendo da má imagem do Brasil lá fora, uma má imagem que é construída pela própria oposição. É uma tática de esquerda, né? O assassinato de reputação, a repetição reiterada da mentira, para depois tratar a mentira como verdade. Você fala assim, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão. Entope a mídia nacional e internacional com esse tipo de informação. Tá vendo? Tá todo mundo falando que fulano é ladrão. É o velho fofoqueiro de esquina. Eu, infelizmente, conheço gente assim. O fofoqueiro espalha e depois se diz aturdido, se diz assustado. Olha, tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando que quem pôs merda do ventilador foi você, porra. Então eu tô lembrando aqui, eu falei agora igual o professor Olavo de Carvalho, que saudade dele. Mas, enfim, o ministro Barroso parte de um discurso político para aviventar supostas deficiências da imagem do Brasil lá fora, que são causadas pelo próprio establishment de esquerda, o qual o ministro Barroso compõe. É a velha tática. Eu depaupero a sua imagem, eu prejudico a sua imagem, depois eu falo da sua imagem prejudicada. Eu detesto, não estou falando aqui do ministro Barroso, não, mas se couber, se não couber, eu não tenho medo de lei de segurança nacional, porque a crítica, no entretanto, ela é técnica, pedagógica, científica e sem coloração política. É isso que o ministro Barroso devia aprender. Nós, juízes, não temos coloração política.
Não podemos ter coloração política. Eu detesto o juiz aparecidinho, juiz que se preocupa, operador do direito de uma forma geral, tá? Se preocupa com o jeito que aparece na mídia, que convoca demais coletiva, que se vale da sua fama para vender palestra, que se vale da sua fama para vender livro, entendeu? Se candidata a cargo político. O Moro acabou com a Operação Lava Jato que ele construiu. Por isso que eu falo que ele se desconstruiu. O Moro é um aparecidinho. Moro é um aparecidinho. Joaquim Barbosa era. Juiz é sacerdote. Juiz não aparece com sangue no olho, não. Não aparece debaixo dos holofotes, não. Eu estou debaixo deles para lecionar, para explicar o direito para o povo. Ninguém aqui está fazendo plataforma política ou eleitoral nenhuma. Nem dos candidatos que eu gosto, nem dos candidatos que eu não gosto. O que eu estou procurando explicar para vocês que não é papel do Poder Judiciário influenciar no resultado das eleições. Derrubar a imagem de políticos prestes a se candidatar à eleição ou reeleição. Pôr na rua e anular as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, que os procedimentos seriam nulos, que a sentença do Moro que condenou Lula era um lixo, que o processo da Lava Jato era um poço de nulidades. Eu falei com vocês lá atrás. Eu disse isso para vocês, né? Mas assim, por que num primeiro momento que esse processo passa pelo crivo do STF, por força de habeas corpus, e no habeas corpus o STF pode analisar o processo inteiro, inclusive como se revisão criminal fosse, e o STF está cansado de fazê-lo? No primeiro momento que o processo do Lula vai para o STF, com o presidente recém-eleito Bolsonaro, com a popularidade dele na crista da onda, com os escândalos Lula e Dilma efervescendo, o STF não fala nada. Sacramenta a prisão, sacramenta a condenação. Agora depois, né, que há abalos à imagem do presidente Bolsonaro, se tenta desgovernar o governo dele, e infelizmente há sucesso em muitas dessas manobras. Quando isso ocorre, lá vem o STF anular os processos do Lula. Um discurso político, influenciando a eleição. Que harmonia entre os poderes é essa? O ministro que está saindo, né, do presidente do TSE, o ministro Roberto Barroso, espinafrando o presidente da República. Que harmonia entre os poderes é essa? Que postura de magistrado é essa? Saindo do público, e nós, quando estamos em público, só devemos falar do que é público, não dos nossos humores e amores, saindo do público para entrar no privado. Saindo do público para entrar no privado, aviltando a imagem do presidente da República. Né? Quando falaram, né, da vida privada do ministro Barroso, foram parar na cadeia, estão aí até hoje. Ele devia aprender, né? Pimenta nos olhos do outro é refresco. O ministro Barroso é um grande jurista, né? Mas algumas de suas decisões, alguns de seus votos, principalmente aqueles ligados ao presidente Jair Bolsonaro, ao conservadorismo da atual política que comanda a nação, à presidência da República, ao Poder Executivo, em diversas oportunidades, quem fala nos votos e decisões do ministro Barroso não é o Barroso jurista, é o Barroso político. Isso é péssimo para a magistratura. Se o ministro Barroso tivesse sido juiz de carreira, tivesse frequentado escolas judiciais de nível, tivesse tido preceptores de nível, como, por exemplo, usar no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, se desde cedo ele tivesse, ao longo de sua carreira jurídica, o CNJ para apertar-lhe os parafusos no momento adequado, no momento merecedor, ele não ia ter esse protagonismo político todo que só atrapalha a nação, só atrapalha o convívio entre os poderes e a imagem do Poder Judiciário, que permanece blindada porque a classe política tem medo dos inquéritos presididos equivocadamente pelo STF e pelo proativismo também equivocado do STF. E porque a classe jurídica
principalmente advogados, e principalmente outros magistrados, e principalmente os cabeças do Ministério Público Federal, calam a boca covardemente pelos reiterados rasgos da Constituição Federal, fomentados por diversos tribunais superiores, dentre eles a nossa mais alta Corte de Justiça do Brasil, que teria por obrigação, defender a Constituição que rasga. Servir de exemplo para os magistrados do Brasil. E, no entanto, o exemplo de lá não é bom. Definitivamente não é bom. Para que você tenha uma ideia, as decisões são de um policialismo, são um brado com resquícios ditatoriais tão óbvios, que nós já vimos aqui o recentemente aposentado Celso de Mello ameaçando buscar e apreender o celular do presidente da República. Tem decisão cujo relator é Lewandowski, me parece que é Lewandowski, dizendo o seguinte, decisão liminar, monocrática, proferida por ministro do STF, componente do STF, é irrecorrível. Ou seja, o sujeito decidiu monocraticamente, é irrecorrível. É Deus. E cadê o duplo grau de jurisdição? E cadê o princípio da recorribilidade das sentenças? E a classe jurídica fica quieta, covarde. Nós estamos assistindo aí a derrocada do Estado Democrático de Direito por causa dessas e outras. E desses protagonistas aí que eu vou lhes falando. Quem prejudica o funcionamento da República não é o ministro da Economia, não. Se bem que ele é um cara que, sinceramente, está no lugar errado. Não é o presidente da República, não que é bem intencionado, mas de vez em quando fala lá as suas besteirinhas. Não é nem a esquerda, que o papel da esquerda é ser esquerda. É isso que se espera deles. Do lado do bandido vem chumbo mesmo. Do lado do índio vem flechada mesmo. Não tem que preocupar com a esquerda, não. O problema do Brasil é quando a política partidária e a ideologia comunista vêm de entidades, instituições e membros de poder que não poderiam se manifestar politicamente. E que com isso destroem a credibilidade do poder judiciário. É esse que é o problema do Brasil. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.